Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você aí, terceirão, se preparando para o PAS 3. Então, eu sou o professor Raoni, estou aqui, vou falar eu imagino uns 15 minutos sobre essa obra aqui, escolhida como objeto de conhecimento do PAS 3, é esse livro, sobre a violência. Mais especificamente, o capítulo 2 e 3, vamos lá, em algumas ideias. E começando, contextualização. Hannah Arendt, filósofa que viveu, né, na pele os grandes fatos do século XX. Ela era criança, perceba, ela nasceu um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ela tinha 5 para 6 anos quando ela viu o desfecho da Primeira Guerra Mundial. E, ainda mais, na adolescência, o entre guerras, a ascensão do nazismo, a família dela, toda de origem já estabelecida há pelo menos 3 gerações na Alemanha. E, é claro, ela tem a ascendência judia. O judaísmo, na família, né, da Arendt, não era com toda aquela ortodoxia, conservadorismo, mas é uma tradição cultural, religiosa, intelectual, tá, que ela seguiu. Ela tinha, né, dá para ver em alguns escritos da Hannah Arendt, esse orgulho de ser, né, de origem judia, e ainda mais o que o povo judeu vivenciou, né, durante o totalitarismo nazista, né, da Alemanha. Ela foge da Alemanha em 1931, quando o nazismo estava, né, naquela ascensão, crescendo, todo o poder e influência na Alemanha. Ela foge para a França, para Paris, se torna professora na faixa dos seus 20 e poucos anos. Ela queria ter concluído, né, seus cursos, que hoje é o equivalente, né, a mestrado e doutorado lá na Alemanha, não conseguiu, por ser, né, de origem judaica. Ela, em Paris, professora para educação básica, né, para crianças, adolescentes, começa a Segunda Guerra Mundial. Ela é presa num dos campos de concentração nazistas. Ela vive, com certeza, mais de um ano num campo de concentração. Atenção, né? E relaciona isso com o próprio título do livro, né, sobre a violência. Até que ela consegue fugir com um grupo, né, não foi sozinha, pela Espanha e depois Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela vive até o fim da sua vida, em 1975. E atenção, né? A Hannah Arendt, depois, né, lá nos Estados Unidos, se torna professora universitária e a matéria específica, toda a área, né, de estudos dela, de reflexões, é filosofia política. Tudo bem? Ela não escreve, não reflete sobre violência num sentido pessoal ou interpessoal, né? Ela fala da violência no sentido na política, no Estado, o poder, né? Esse livro foi escrito em 1969, a década de 60, foi um momento tenso da Guerra Fria. Tá? Atenção, já vai colocando aí na tua cabeça. Esse livro, todo um contexto e comentários e também relações com o que Estados Unidos e União Soviética estavam vivendo. Outra figura que a Hannah Arendt escreve e reflete sobre ele no livro, o Mao Tse-tung, na China socialista. Olha essa frase. Caramba, pois é. Perceba a compreensão que os chineses acabaram, né, tendo por causa desse líder, né, totalitário lá na China. Olha só como é que a população chinesa vai perceber o que é o poder. Então, gente, nesse livro, ela é considerada até pioneira. Ela refletiu e escreveu sobre os riscos globais que o mundo estava vivendo na Guerra Fria. Palavrinhas, né? Eu fiz aqui uma certa paráfrase, mas
ela escreve uma conscientização, uma reflexão sobre essa corrida armamentista, né, União Soviética, Estados Unidos, e depois, né, todo o desenvolvimento, né, de políticas e também a tecnologia para a descoberta, né, do universo e tudo mais, satélites, quem é que chega primeiro na Lua e por aí vai. Para Hannah Arendt, isso é injustificável, o desenvolvimento armamentista e até tecnológico que acontece. Viveu-se, palavrinhas dela aqui do livro, viveu-se uma Guerra Fria que, se alguém vencesse, seria o fim para todos. Caramba, a atmosfera de apreensão, né, que a população estava vivendo durante a Guerra Fria é tão generalizada que, de repente, qualquer coisa pode ser pretexto para o surgimento de uma nova guerra. Um medo, né, de uma terceira guerra mundial marcou a Guerra Fria. E isso está presente na reflexão desse livro. Tudo bem? Para Hannah Arendt, a razão de ser, a razão da existência do Estado é a necessidade de dar alguma segurança aos cidadãos, às pessoas. Tudo bem? E aí, os conceitos principais no livro, das reflexões, vou mostrar aqui agora. Estado, poder, violência, autoridade e vigor, força. Tá? Quando começa um, quando vai o outro, até que ponto sim, até que ponto não, tá? E toda uma crítica ao regime, né, chinês, socialista, totalitário, do Mao Tse-tung. Né? São alguns pontos já para começar. E vamos lá. Quando a Hannah Arendt fala poder, só, né, essa palavrinha de 5 letras, ela está se referindo ao poder legítimo. Existem poderes ilegítimos, né, não legítimos, não legitimados. E ela escreve nesse sentido de poder legítimo para deixar mais claro o que é o poder numa democracia e, por ser um poder democrático, ele deve ser temporário. E já relaciona aí uma pessoa que tem um cargo político, uma pessoa que tem autoridade, que tem poder, opa, essa pessoa vai. Daqui a algum tempo, ela vai. Tá? E isso é bom a gente sempre ter em mente. Se bem que no Brasil a gente percebe, né, que o deputado que é filho de outro deputado, que o avô também foi deputado, que depois foi prefeito, não sei o que. Interior de Goiás e Minas Gerais, e eu já vi vários casos. Pode ser que você também já viu. Relaciona isso. Poder, democraticamente falando, e é claro, é isso que a Hannah Arendt quer deixar bem claro para nós. E a gente tem, né, esses casos, essa realidade que é bom também a gente identificar, de que poder é de cargos e não de pessoas. Esse poder deve, ou pelo menos deveria, né, acabar. Nada de poder hereditário. Hannah Arendt não é a favor de monarquias, não é a favor do absolutismo. Isso aí é reflexão lá do século XVIII, com o iluminismo, contratualismo, que eu imagino que vocês também já estudaram. E vamos lá. Para Hannah Arendt, poder legítimo é um poder em que as pessoas se unem. Percebam, né? Existe todo um senso comum de democracia, de que o poder da maioria é o poder da democracia e tal. Então, quando tem uma maioria, já é poder democrático? Se essa maioria for desunida, se essa maioria não sabe até e tem dificuldades de agir em conjunto, não existe poder. E atenção, gente, para ir acrescentando nessa noção de poder legítimo. E depois eu vou falar sobre violência. Para Hannah Arendt, poder legítimo, ele surge, ressurge e se mantém. Tem uma dialética aí, né? Tem um movimento de ressignificação, de ressurgimento, de
reestabelecimento, pode ter também altos e baixos, o poder democrático. O Brasil, a gente está, né, nesse baixo, vamos ver se melhora, mas é necessário o consenso, o concerto com a letrinha C, tá? Como se fosse concerto de uma banda, de uma orquestra, beleza? E, olha só, essa frase eu achei fenomenal, tá aqui no livro. Quando a gente obedece, a noção de obediência, né, ao poder, é obedecer leis. Isso é muito diferente de obedecer o governo ou obedecer governantes. A gente obedece à Constituição brasileira. Acabou. Tá? Não é obedecer o governo, não é obedecer os governantes. As leis, elas são o parâmetro. Elas são criadas e podem ser revistas, ressignificadas, e ainda bem, né, que as leis não são totalmente fixas, né, quebradas nesse sentido. Ah, tem uma mosca aqui rodando, mas tá. Gente, duas palavrinhas que para Hannah Arendt, sem elas, não existe democracia. Isonomia e isegoria. Beleza? Pode ser que vocês já ouviram falar mais de isonomia. Isegoria é pouco conhecida. Isegoria, basicamente, é numa sala de aula. Vamos lá. Não tem aquela pessoa, em toda sala de aula sempre tem, né? Aquela pessoa que quando levanta a mão, pode ser, né, um menino, uma menina, aí todo mundo já olha e... Pois é, gente. Isso é um exemplo oposto da isegoria. Não existe isegoria quando a gente já menospreza alguém, menospreza o que ela vai falar, né, sem ela ter falado. Tudo bem? Percebam, isegoria garante também, né, junto com a isonomia, que é igualdade jurídica, né, perante as leis, perante os direitos, a isegoria é na fala, na argumentação. Alguém vai dizer algo, vai criticar algo, essa pessoa tem direito a isso. Tudo bem? Todo ser humano, todos nós podemos, na nossa liberdade de expressão, liberdade de crítica, apontar o que a gente acha errado, ou também o que a gente acha certo. E aí se fala um elogio, isso garante equilíbrio. Quando um dos dois, quando a isonomia falha, ou quando a isegoria falha, desequilíbrio. Desequilíbrio democrático. E o que o poder é? E o que o poder não pode ser? Vamos lá? Atenção. O poder é, basicamente, o todos contra um. E esse todos que age em conjunto, que age em concerto, que se renova, que também se confronta, mas permanece em conjunto. E esse todos contra um, se esse um se torna uma ameaça. Tudo bem? E a violência é o um contra todos. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. E esse grupo acaba, né, desequilibrando a isonomia, a isegoria. Beleza? Poder combina com autoridade. Poder combina com diálogo. O poder democrático, né, tem esse sentido. Vou mostrar outras palavrinhas que se relacionam aí. Enquanto que violência é um constante risco do crescimento, né, do vigor e da força. Força que pode ser nas ações ou nas palavras. Tudo bem, gente? Poder, por si só, ele não garante durabilidade de uma política democrática. Ah, então é necessária a violência? Tem gente que acha isso. O nazismo, o socialismo. Para Hannah Arendt, nazismo, socialismo, essas expressões totalitárias, né, durante a Guerra Fria. E também, vez ou outra, ela tem uma crítica à política, né, imperialista dos Estados Unidos, tá, que é violenta. Na Guerra Fria teve vários casos disso. Para Hannah Arendt, ela tenta clarificar, de deixar claro, de deixar explícito. É uma pedagogia
para ajudar, né, a população com esse escrito, com essa reflexão dela, para que as pessoas não se deixem levar quanto ao que não é democrático. E tem muita gente que lucra quando não existe democracia. E são essas figuras autoritárias, totalitárias, né? O poder tem autoridade. O poder democrático tem autoridade, mas não é autoritário. Olha só, o poder democrático, na sua autoridade, pressupõe, também cria, né, e recria acordos, consentimentos. A autoridade é algo tradicional, tem uma durabilidade. Atenção, a própria Hannah Arendt fala isso. A autoridade não é eterna. A autoridade tem uma estabilidade. Ela dura, tem essa sua durabilidade, é temporal, mas a autoridade, dentro de uma democracia, não é eterna. Tudo bem? Então, ela vai apresentando, nessa sequência, né, clarificando os conceitos, poder e violência são opostos. Se um e onde um domina absolutamente, o outro fica ausente. Se o poder cresce e ele está sussa, a violência não faz sentido de existir. Agora, se o poder está diminuindo, ele está decrescendo, a violência pode ir crescendo e pode até gerar o desaparecimento do poder, e a violência por si só reina dentro de um país. E aí, gente, pares conceituais importantes que a Hannah Arendt escreve. Violência combina com obediência. A população não é cidadã. Não são cidadãos se um Estado é violento. Se o Estado é violento, o povo é obediente, o povo é submisso. Agora, se o Estado tem poder, tem autoridade, o que vai combinar? O consentimento, o apoio, o voto, o diálogo. Tudo bem? Olha só a frasezinha que eu peguei para explicar, deixar bem claro isso aí. Com a perda do poder, torna-se uma tentação, atenção a essa palavrinha, uma tentação dos governantes substituí-lo pela violência. Substituir o poder pela violência pode trazer a vitória, né, desse governante, porém o preço é alto. E esse preço a ser pago não vai ser só dos vencidos, mas até o vencedor vai pagar esse preço. Caraca, pois é, também pelo vencedor. O terror, né, que é a expressão plena de um Estado violento, não é a mesma coisa, mas é antes a forma de governo que advém quando a violência, tendo destruído todo o poder, professor, a Al-Qaeda, o Boko Haram, lá na Síria, a ISIS, né, os grupos terroristas, eles são estados terroristas, esse terror, né, que não existe poder, mas existe a plena violência, esse controle total da violência. E aí, gente, frasezinha essencial, poder e violência são opostos. Tá? Quanto, atenção, né, gente, um poder democrático, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixado a seu próprio curso, conduz à desaparição do próprio poder. Gente, comentando um pouquinho mais, e eu coloco como experiência própria do que eu vivi na minha infância e adolescência. Eu sou filho de uma paraibana com um pernambucano. Oxente, tu vai levar uma pisa, menino. Pois é. Dentro de uma família, existem situações em que a ausência da isonomia é clara. Tu não tem querer não, menino. Tem querer não. Nem precisa falar o que você quer. É por aí, gente. Isegoria. Isegoria, a gente
também pode perceber uma ausência quando existe muito, né? O cala a boca, tu ainda é muito criança, e por aí vai. Tudo bem? Quando, e aí, né, atenção, quando, e quem sabe, né, por certas bênçãos divinas, se a sua família valorizou a isonomia, a isegoria, você tem uma boa base democrática, de compreensão democrática. Se você não teve, é só ficar atento para essas tendências que nós temos, para o autoritarismo, para o cala a boca, para o obedece, senão eu te mato. Eu já fui ameaçado de morte pela minha própria mãe, tá, gente? Pode ser que em alguns casos vocês também. E aí, vamos lá. Para Hannah Arendt, isonomia, isegoria, humanamente falando, garante que cada ser humano seja um cidadão. Humanidade, direitos humanos, garantem a cidadania. Por que eu digo isso? E a Hannah Arendt tem uma reflexão sobre isso, nesse livro e em outros. Durante bastante tempo, vários anos, ela viveu sem pátria. Ela não tinha documentos, ela não tinha mais a cidadania alemã. E por ela não ter, né, nesse tempo, a cidadania alemã, ela não teve direitos garantidos. Até, né, que teve uma época que ela quis se casar, mas não podia, porque ela não tinha documentos, ela não tinha mais a certidão de nascimento dela, essas coisas. Oi, e aí? Isso lá em 1940, 1950. Hoje, né, século XXI, ano 2020, 2021, já está mais ou menos, né, resolvido com, está, né, crescente, né, os casos de migrantes. Aqui no Brasil, Venezuela, Bolívia, e na Europa, Ásia, a Síria, né, região lá do norte da África, que tenta, né, atravessar o mar Mediterrâneo, entrar na Europa, muita gente sem documento. Eles são seres humanos e deveriam, em alguns casos, até que acontece, que eles realmente são cidadãos com direitos básicos garantidos, a saúde, a alimentação, moradia, trabalho, beleza. Tá? Percebam, né? Esse problema que já em 1950, 1960, a Hannah Arendt já escrevia e refletia por ela ter vivido isso na pele, né? E vamos lá. Primeira conclusão que a Hannah Arendt escreve: ódio e violência se tornam irracionais. Eles têm essa tendência irracional. Ela não fala que sempre são irracionais. E aí, gente, dica. Eu acho bem possível que o pessoal faça uma questão do paz nesse sentido. Ah, a Hannah Arendt é pacifista, ela defende a paz. Não é bem assim. Olha só. Ódio e violência se tornam irracionais apenas quando dirigidos contra quem se culpa pela origem de algo sem consenso. Os tabus, né? Perceba, ódio, violência, irracionais são geralmente esses, né? Ah, fulano é culpado da crise. Ah, fulano é que é o culpado pela crise do Brasil. Ah, os homossexuais são expressão do inferno. Ah, tal coisa é coisa do capeta. Isso é irracional. E ainda mais esse ódio, violência, né? Nas redes sociais, tanta gente coloca. Pois é. Teve um cara que escreveu um Twitter aí, eu tenho essa imagem salva, eu já usei numa prova, homens que se sentem ameaçados pelas mulheres. Poxa, intimidados porque as mulheres estão crescendo no seu papel social. Aí, oi, então homem ameaçado pelas mulheres, ele vai agir violentamente, vai recorrer à violência. Percebam isso. O homem, o patriarcado que está sendo ameaçado, está perdendo o poder, e alguns desses homens sentem isso e apelam para a violência.
Pois é, gente, é o que a Hannah Arendt escreveu, num sentido político, social. Outra frase. No finalzinho do livro, ela chega nessas conclusões, então. A violência, sendo instrumento para uma finalidade, por natureza, e olha só, a Hannah Arendt não é uma completa pacifista. A violência pode ter uma finalidade. A violência pode ser instrumentalizada. A violência com uma certa finalidade que deve justificar. Toda violência precisa ter uma justificativa. E quando agimos, quando o poder age com essa violência, jamais saberemos com certeza quais serão as eventuais consequências. A violência só pode se manter racional se buscar objetivos a curto prazo. A violência tem que ter um curto prazo, o início e o fim. Tá? E mesmo assim, né, Hannah Arendt, usando da violência, o Estado, né, com as suas forças policiais, com o exército, curto prazo. E mesmo assim, a violência transformando, né, o que ela se propõe a transformar, a transformação mais provável da violência é num mundo mais violento. A Hannah Arendt, ela desconstrói nesse livro essa noção de que um país desenvolvido ele nunca mais entra em guerra. Oi, e a Guerra Fria? Quando os países vão se tornando com mais tecnologia, quando os países vão se tornando com uma economia estável, eles não vão querer mais conflitos. Oi, os Estados Unidos, que invadiu o Afeganistão, está quase para invadir a Síria, invadiu o Iraque. Pois é. Tudo bem, gente? A violência pode ser racional, mas a violência muito provável de transformar o mundo num mundo mais violento. Essas duas tirinhas aí para vocês pensar. Continuando, para terminar. Hannah Arendt sempre, ao longo dos seus livros, nesse e em vários outros, ela defende a democracia, os poderes democráticos, republicanos. Tá? Para Hannah Arendt, democracia e república são sinônimos, tá, gente? E dentro de uma democracia, de uma república, de um país, né, republicano, existem adversários, oposições, conflitos, são expressão, tudo isso é expressão da diversidade, da multiplicidade. Onde existe democracia, existe liberdade. Liberdade de expressão, de pensamento. A isegoria. Tudo bem? Atenção, né? Liberdade de expressão não é liberdade para você ser violento. Você, né, ameaçar, xingar, tem todas as tentativas, né, de que, você é meu inimigo. Opa, já é o contrário da democracia. E essa ideia da Hannah Arendt, que ela escreveu em 1969, nesse livro, tem muito a ver com a necropolítica, que vai ser o outro vídeo que eu estou preparando. O poder, né, dentro de uma democracia é autoridade, é do cargo, é de origem no voto. Se não é diretamente no voto, é indiretamente, né, implicitamente, no conserto do povo, no consenso do povo. Tá? Aqui no Brasil, a gente não vota nos juízes do STF, o Supremo Tribunal, mas indiretamente existe um consenso aí. Tá? Por quê? Os deputados, aqui em Brasília, né, os deputados distritais, com os demais deputados de todos os estados, né, do Brasil, eles têm uma vigilância ao STF. E o STF vigia a Câmara, o Senado, o Poder Executivo. Tá? Percebam, né, esse equilíbrio, essa harmonia, ou seja, esse conserto, com a letrinha C, atenção, né? E terminando, quando há violência, é necessário, então, que o todos contra um, né, de expressão do poder, que a comunidade sociopolítica faça debates, participe e seja responsável na construção da segurança pública.
Segurança pública não é uma construção individual para Hannah Arendt. Tudo bem? E aí ela fala, né? Quando é que o poder não é mais legítimo? Quando é o totalitarismo. No totalitarismo é quando existem esses inimigos que são os alvos, né, de violência. Vocês são inimigos do Brasil, vocês são inimigos do governo, e por aí vai. É o um contra todos. Tá? Atenção, percebam essas sutilezas do totalitarismo que o Brasil pode estar vivendo. Tudo bem? A gente precisa torcer pelo governo, porque se a gente não torcer pelo governo, vocês vão estar atrapalhando, e vocês vão ser inimigos do desenvolvimento do país. Cuidado. Vocês devem estar percebendo do que eu estou falando. Então, os governantes, eles sempre têm esse risco, eles sempre vivenciam, quando eles percebem perda de poder, o apelo para a violência. Falei do caso, né, patriarcado, quando se apela para a violência, e o caso explícito aqui do Brasil, a ditadura militar, né, que a história do Brasil a gente não pode se esquecer, acaba se excluindo a participação popular. Gente, os seus avós, né, parentes de vocês, né, mais idosos, o Brasil viveu 28 anos sem escolher, sem votar o próprio presidente. As últimas eleições antes da ditadura militar foi em 1961, o Jânio Quadros e o João Goulart. E depois, só em 1989, 28 anos sem eleições presidenciais. Isso marca a história do Brasil. Pergunta isso para os seus avós. Tá? Então, para finalizar, gente, poder, violência são opostos. Onde existe o poder, não precisa existir violência. Onde existe o poder, existe o diálogo. De boa, vamos dialogar. Ah, mas a gente está discutindo, debatendo. Beleza, debate de ideias. A gente não precisa sair na porrada porque está debatendo ideias. Quando tem essa tensão, é quando o poder vai diminuindo e surge a violência. Beleza? E aí, relembrando, muito provável das questões, né, tentarem jogar com vocês isso que eu comentei, gente. A Hannah Arendt é uma completa pacifista? Não. Tudo bem? Falou, gente. Bye, bye. Boa noite, boa tarde ou bom dia, bons estudos.